Olá pessoal que estão seguindo a Impegno Consultoria nos seus canais de mídia social, Instagram e YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha nossas publicações, nosso trabalho e sem dúvida isso vai fortalecendo e nos motivando a cada vez produzir mais conteúdo. Para hoje eu vou fazer uma apresentação, uma complementação do que eu falei no vídeo anterior sobre engenharia simultânea, uma chamada engenharia simultânea parte 2. Pessoal, a ideia é passar para vocês agora uma criação de uma diagramação, vamos dizer assim, de como essa engenharia simultânea pode ser estruturada, como ela acontece e como é que eu posso perceber isso dentro de uma empresa. Porque às vezes ficar falando acaba se perdendo alguma coisa. Então, eu desenhando, como é um lema da engenharia da produção, né, tudo que é visual fica mais fácil de entender, eu vou estar colocando para vocês aí uma sequência dessas atividades. Enquanto isso, vocês se inscrevam no canal, curta, compartilhem nossos vídeos e também nos sigam lá no Instagram. Consultoria Impegno, sempre com algumas dicas. Nem sempre as mesmas dicas daqui do YouTube vão ser as mesmas que eu vou postar lá no Instagram. Bom, eu vou fazer uma representação agora, como eu havia comentado no vídeo anterior, né, e no início desse vídeo também, para que vocês entendam um pouco mais do que seria essa contextualização sobre a engenharia simultânea, tá? Eu vou usar uma representação gráfica, né, num quadro que eu tenho aqui atrás, e por conta disso eu vou sair da imagem em função do zoom que eu vou precisar dar no quadro para poder mostrar melhor para vocês, tá? Mas eu pretendo com essa representação tornar mais claro o que vem a ser, ou como pode ser implementada uma engenharia simultânea, ou como ela deve funcionar dentro de uma organização ou dentro de um processo. Bom, basicamente nós vamos começar a partir de um produto, né? Nós vamos ter aqui como principal referência um produto qualquer, né? Eu vou partir desse pressuposto que eu preciso desenvolver algum tipo de informação para que isso fique muito bem alinhado e que todo o processo funcione muito bem dentro da organização. Então, o produto acaba sendo o nosso principal ponto, né? Vou destacar um pouquinho mais aqui. Certo? Bom, quando nós partimos da ideia de um produto, nós temos o que em mente? Que esse produto vai solucionar um problema. Nós temos alguém demandando esse produto, alguém precisando de que esse produto atenda uma demanda qualquer, né, em função de um problema, e ele é o nosso solucionador desse problema. Tá? Bom, onde é que começa o produto? A partir de uma engenharia. Engenharia, certo? A engenharia é quem vai pensar esse produto, quem vai desenvolver ele, vai fazer com que esse produto funcione da melhor forma possível, tá? Junto da engenharia eu vou ter alguém dando suporte, que pode ser PCP, né? Eu vou ter PCP, eu vou ter compras, eu vou ter aqui, ou qualquer lugar que poderia representar, né? RH, porque eu vou precisar de pessoas. Eu não tenho como fazer alguma coisa rodar, algo funcionar sem ter as pessoas me auxiliando nesse sentido, né? Eu vou ter um departamento comercial, certo? Eu também vou ter uma manufatura, tá? Manufatura. Depois eu ainda vou ter o meu sistema de gestão da qualidade, né? Eu posso colocar aqui. Sistema de gestão da qualidade, engenheiros de produção, todos sabem o que é o SGQ. Eu vou ter fornecedores, né? Né? São as pessoas as empresas que vão dar suporte a essa minha organização, são aqueles que vão me dar condição de fazer o processo todo acontecer.
e é dali que eu vou ter uma série de garantias para que o atendimento às demandas do produto sejam cumpridas, né? Eu também vou ter o nosso cliente, né? Vou colocar ele aqui em cima, cliente. Tá. Engenharia, PCP, RH, SGQ, comercial. Comercial aqui é vendas, tá? Então eu vou fazer um complemento aqui, ó, vendas. Porque vai muito de cada região, né? Às vezes o pessoal trata comercial de uma forma, gerência de vendas de outra, né? Então vai um pouco disso aí também. E nós temos, claro, a direção, né? Vou colocar aqui em cima, direção. A direção ou sócios, né? Direção. A direção é aquele maior interessado de que esse negócio todo aqui funcione e dê resultados, né? Sem resultados ele não vai conseguir e não vai ficar feliz com o que está acontecendo. Bom, nessa troca, durante o desenvolvimento de um produto, nós vamos ter uma necessidade de envio e recebimento de informações, né? E aí nós temos a estruturação de um sistema, certo? O sistema é quando nós conseguimos lançar dados, né? Lançamos dados dentro de um software de gestão, e esse software de gestão ele vai processar todos esses dados, né? E vai transformar isso em informação. E aí, quando eu tenho essa transformação, eu tenho uma troca de informações e isso faz com que as demandas previstas para cada setor dentro dessa manufatura desse produto aqui, eu consigo fazer as coisas acontecerem. Então, eu vou ter uma troca, tá? Eu vou ter uma troca entre as áreas e isso vai fazer com que eu tenha o conceito de sistematização implementado, né? E aí eu tenho troca de dados, troca de informações e com isso o contexto do processo de produto vai acontecendo, né? Eu vou conseguindo transformar isso aqui em algo, né? Em algo palpável, que no caso vai ser o nosso produto como principal protagonista dessa demanda toda. E aí sim eu vou ter o atendimento ao problema que alguém me trouxe, tá bem? Bom, até então isso é uma coisa normal, né? Que nós já sabemos que acontece em qualquer tipo de organização, né? Que eu estava esquecendo do RH. Essa troca é normal, né? E todos nós sabemos que isso acontece, né? E tem que acontecer para que as coisas funcionem. Só que agora, quando nós temos uma situação real, isso nem sempre funciona tão bem assim, e nem sempre isso funciona de uma forma adequada, né? Porque a falta de informação, muitas vezes, ela dificulta. E dentro das empresas, hoje, a gente sabe que a maioria dos problemas é relativo à informação, tá? Então, quando eu tenho essa troca aqui, ó, eu já tenho alguma coisa acontecendo, alguma coisa de bom acontecendo nessa estruturação de um produto, só que eu ainda não tenho uma condição 100%, porque olha só da forma como eu representei. Engenharia alimenta a informação e recebe a informação do produto. A direção troca informação para saber do produto. Ponto. Primeira coisa, nem sempre isso vai funcionar muito bem, certo? Outra coisa, cadê a conversa entre esse pessoal aqui? Ó, né? Cadê a conversa entre esse pessoal aqui? Nós não tínhamos marcado. Esse pessoal aqui. Quando eles conversam, eles também precisam conversar, né? Quando é que esse compras e esse vendas aqui, ó, conversa? Então, quer dizer, às vezes eu preciso interagir, eu preciso fazer com que esse pessoal complementar aqui, que até então nós não tínhamos falado, também se conversem, porque aí nós conseguimos fazer essa troca acontecer, né? E essa troca aqui também acontecer. E isso faz parte, ou deve fazer parte, desde o momento que nós concebemos um produto, onde nós optamos por manufaturar determinado produto, e aí sim eu começo a tratar a questão dos fornecedores, a questão do cliente, as questões internas que vão desde a engenharia até a PCP. Eu tenho também toda a relação que existe entre direção
comercial, o vendas e o compras. Aqui nós vamos gerar o que mais? Indicadores, né? Eu vou colocar aqui do ladinho. Nós vamos precisar indicadores, né? Indicadores. Nós vamos precisar uma série de outros. Nós vamos ter liberação de dinheiro. Nós vamos ter metas, né? Então, assim, eu vou considerar que exista uma engenharia simultânea acontecendo aqui quando eu tenho isso acontecendo, mais isso acontecendo, mais isso acontecendo. E por vezes eu talvez tenha que fazer esse carinha conversar com esse aqui, né? Então, assim, no momento que se pensa um produto como solução para um problema, é nesse momento que eu preciso fazer com que todas as áreas interessadas comecem a participar, comecem a interagir, e eu não posso simplesmente criar um roteiro fixo onde eu vou dizer que engenharia cria o produto, ela só conversa com o PCP e com o sistema da qualidade, não conversa com mais ninguém. Ou a direção só vai conversar com o comercial e com o compras, para limitar um pouco as compras e aumentar a questão das vendas, tá? Então, quando eu pensar dessa forma, eu acabo criando a segmentação da empresa e eu não tenho mais aquela ideia de criar uma engenharia simultânea que é essa troca entre todas as áreas. Ou seja, eu preciso fazer com que essa área converse com essa converse com essa com essa com essa. Ou seja, todas as áreas precisam conversar com todas as áreas. Eu não posso criar uma estrutura de empresa onde eu tenho apenas restrições e onde eu tenho algumas orientações para que determinados setores apenas venham conversar com alguns, né? Eu tenho que fazer com que essa troca de informações aconteça entre todos, entre 100% das áreas. Tá, mas alguém vai dizer assim, mas o que o RH tem a ver com compras, por exemplo? Mas é o RH que vai qualificar, ou que vai contratar, ou que vai demitir, ou que vai fazer com que aquele quadro de recursos humanos seja o mais adequado para aquela organização. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso saber que esse grupo aqui, talvez ele tenha uma parcela menor a participar no desenvolvimento do produto como um todo, mas as pessoas que fazem o produto a partir da engenharia, a partir do compras, a partir da manufatura, passaram em algum momento por aqui. Então, é um setor extremamente importante e que ele precisa ser visto como uma engenharia, né? A gente acaba trabalhando sempre o conceito de RH como recursos humanos e não como uma engenharia que engenha soluções. E é um equívoco, né? Porque, na verdade, quando se pensam soluções em termos de mão de obra, eu estou engenhando uma solução, né? Então, eu tenho que olhar para isso também, tá? Então, assim, de forma mais ilustrativa, o conceito de engenharia simultânea é isso. É quando eu tenho, nesse caso que nós temos 2, 4, 6, 8, 10 áreas, né? 10 setores em função do produto. 10 setores em função de um produto. Eu vou ter engenharia simultânea quando os 10 falam entre os 10 e dessa conversa entre os 10 sai esse produto final, que é o objetivo maior da existência da empresa, tá? Então, engenharia simultânea é isso. Eu preciso criar dentro das metodologias, e aí nós vamos estar oferecendo treinamentos em breve sobre os detalhes de como isso acontece, na estruturação de uma engenharia simultânea, estruturação da SGQ, estruturação da engenharia de produto, engenharia de processo, PCP e muito mais, tá? Mas assim, para ter uma ideia do que vem a ser engenharia simultânea, é quando eu tenho essa interação na totalidade da minha empresa. Eu não tenho apenas engenharia com PCP, engenharia com compras, engenharia com direção. É quando eu tenho engenharia com todos os outros 9. Quando eu tenho RH com todos os outros 9. Quando eu tenho manufatura com todos os outros 9. Então isso é tornar uma engenharia simultânea. Tá? Eu tenho uma engenharia junto ao fornecedor, eu tenho uma engenharia na manufatura, eu tenho uma engenharia vinda ou que vai para a direção com informações ou que busca informações. O PCP, então, é uma engenharia de mão cheia, né? PCP é um espetáculo em termos de engenharia, tá? Então, assim, isso é engenharia simultânea. Quando eu olho para o conceito quando eu olho para a empresa e penso no conceito de engenharia simultânea, eu preciso enxergar evidências de que todas as áreas estão se conversando. É preciso haver evidência. Se não houver evidência, bom, aí talvez tenha alguma falha no processo e não há uma engenharia simultânea na sua totalidade. Então,
Tá entendido agora a engenharia simultânea? Muito fácil, né? Olha só, isso aqui é uma amostrinha pequena, né, do que nós podemos aprender ainda sobre engenharia simultânea. E sem dúvida é muito conteúdo, é muita coisa. Na prática isso funciona de um jeito um pouco mais complexo do que essa explicação simples aqui, tá, pessoal? Então, assim, engenharia simultânea é algo essencial. Engenheiro de produção não pode pensar uma empresa, uma organização, um setor sem a engenharia simultânea. Não tem como fazer isso rodar de forma isolada. Não somos ilhas, as empresas não podem funcionar como ilhas. Então, assim, ó, tem que focar nesse conceito de engenharia simultânea. Precisa focar nessa ideia e fazer com que isso aconteça dentro de uma empresa, tá? Engenharia de produção, presta atenção, engenharia simultânea é fundamental. Ok? Aquele abraço.